A cidade de Cajuru adotou o lockdown de 7 dias para tentar frear a contaminação pelo novo coronavírus. A medida entra em vigor neste domingo, mesmo período em que as cidades retomam as suas atividades comerciais na fase de transição do Plano São Paulo. Ximene Osório está em Cajuru, acompanha a movimentação no centro da cidade. Por que essa decisão pegou muita gente de surpresa, Ximene? Boa noite para você. Oi, Pucci, boa noite para você e para todos que assistem ao Jornal da Clube. A surpresa foi tanta que o pessoal acabou correndo para os supermercados, já que esses estabelecimentos só poderão funcionar até às 11 horas da noite de amanhã. Depois são 7 dias aí de lockdown, não sendo permitida nem a entrega de alimentos. Esse estabelecimento onde nós estamos, na região central da cidade, a movimentação é intensa, há um controle de clientes para entrada no estabelecimento e muitos revoltados com essa medida adotada pelo prefeito Alex Moretini, como é o caso do Sandro. O que o senhor achou dessa medida tão restritiva para o município? Boa noite para o senhor. Boa noite. Na minha opinião, eu acho isso desnecessário. Assim, nós estamos vivendo uma ignorância, porque vamos falar que no dia de hoje o vírus está de férias. Né? Porque isso não tem cabimento numa situação como essa, entendeu? Prejudica outros brasileiros que precisam trabalhar, porque fica uma situação difícil. Ou a gente cuida da saúde e como é que fica as nossas contas, como é que fica, entendeu? Então fica difícil desse jeito. Realmente é uma situação muito complicada essa, viu, Pucci? Onde esse lockdown se estende até o dia 2 de maio, podendo ser prorrogado. Segundo a Prefeitura, a justificativa é que houve um aumento de casos no município. 123 novos registros da doença na última semana, um aumento aí de 400%. Então, ficam permitidas apenas postos de combustíveis, farmácias e, no geral, tudo fechado até o dia 2 de maio. Pucci. Anúncio de lockdown em Cajuru durante uma semana. Informações ao vivo com Ximene Osório de Cajuru. E dando continuidade a esse assunto, nós voltamos aqui para Ribeirão para falar com o advogado Otton Castrecchini Piscini. Otton, boa noite. Lockdown isolado agora depois que as cidades começaram a reabrir. O que acontece em Cajuru se parece mais com pânico do que com medida de governo? Boa noite, Paulo. Boa noite a você que nos assiste. Olha, Paulo, essa é uma situação que vem se repetindo em várias cidades, acabou se tornando um certo pressuposto de política pública no Brasil, quando, na verdade, em outros países e até em publicações internacionais, em estudos estrangeiros, já se começa a questionar a eficácia do lockdown. Sendo assim, a população precisa ficar atenta, como apontou, por exemplo, o Jornal Europeu de Investigação Clínica, que países que adotaram lockdowns severos não conseguiram mitigar o que acontece dentro do ciclo de propagação da doença e, além disso, causaram outros problemas. Para a realidade de uma cidade de 25 mil habitantes, ficar uma semana fechado, impedindo até mesmo o mercado de funcionar, há grande risco de problemas sociais e, inclusive, de se causar fome. Quer dizer, como a Ximene informou para a gente, a Prefeitura pretende deixar até mercados fechados por uma semana lá em Cajuru. Na sua opinião, esse lockdown vai acabar atingindo direitos mais básicos que deveriam ser, na verdade, defendidos? O lockdown sempre ataca direitos básicos, tanto o direito de ir e vir, como também a própria liberdade econômica, que é protegida pela Constituição Federal, e sem contar, atinge também aspectos que dizem respeito à subsistência, também à sobrevivência e ao contexto social de uma população. Em outros momentos de todo esse contexto dessa crise, o prefeito de Cajuru conseguiu fazer um diálogo com os setores, com a população local e impedir que esse tipo de medida acontecesse. Mostrou ponderação. Nesse momento, espera-se que essa decisão seja revista, até para que a população não entre em risco de graves problemas numa cidade de 25 mil habitantes que não consegue suportar uma inviabilidade econômica e também um caos social. Agora, para a gente encerrar, esse decreto de Cajuru fica, então, devendo em termos de critério para dar a mínima validade a esse lockdown. O que começa a acontecer, e agora já houve a cobertura da TV Clube com a Ximene Osório lá na cidade, é uma aglomeração de pessoas em supermercados. Mesmo fato que nós observamos em outras cidades que tomaram medidas semelhantes nos meses passados. Ou seja, muitas vezes uma medida, quando é tomada dentro de uma conduta com certo assodamento e até mesmo se valendo de uma tentativa, ainda que no afã
de se resolver o problema, mas de uma forma muito apressada, ela leva a outros problemas adversos, inclusive na contramão daquilo que ela pretende solucionar, porque a aglomeração de pessoas em fila de supermercados pode levar a uma intensificação desse problema de contaminação em Cajuru. E é importante observarmos e estarmos atentos sempre às questões sociais, as pessoas precisam trabalhar e nada disso pode ser impedido e inviabilizado o contexto econômico e social de uma cidade. Agradecemos a participação do advogado Otton Castrechini Piscini aqui no Jornal da Clube. Obrigado, Otton.